Então agora, alunos, vamos para a nossa próxima temática. Isso mesmo. Falaremos agora sobre poema narrativo. Muito fácil de se aprender. Por que é muito fácil? Vocês já sabem como é estruturado um poema, porque vocês já estudaram aqui anteriormente no 4º ano e também estudaram em outras séries, 3º, 2º ano, certo? Bom, a gente sabe que o poema, a estrutura de um poema, ele é escrito em quê? Em estrofes e versos, ou versos e estrofes, tanto faz, né? Ele é organizado em versos e estrofes, ou seja, cada linha daquela lá do poema, cada linha se chama verso, certinho? E cada conjunto de linhas se chama estrofe, ok? Bom, essas características vocês já sabem. E qual que é a diferença, então, do poema, aquele que eu já sabia, do poema narrativo? Bom, a única diferença vai ser que esse contexto será narrado, ou seja, o contexto será narrado por um narrador observador ou por um narrador personagem, certo? Que participa. Ah, tia, eu não tô me lembrando. Volta lá. Então, vamos lá. Narrador personagem é aquele que participa da história, ou seja, ele narra e participa da história, ok? Narrador observador é aquele que observa e conta a história, ok? Então, prontinho. Então, poema narrativo é um poema, é um texto estruturado como um poema, mas ele é uma narrativa, ele conta algo, ok? Alguém está contando algo, certo? Bom, bem antigamente, os textos eram escritos, né, em poema narrativo, eram dessa forma, porque as pessoas tinham em mente, como as linhas dos poemas são mais curtas, era mais fácil fazer aí, decorar o que estava escrito no texto. Mas aí, com os anos foram se passando, a gente foi vendo outras estruturas de texto que a gente sabe que tem linhas e parágrafos hoje, né? Então, poema narrativo é um poema narrado por um personagem ou narrado por uma pessoa que observou e contou, ou seja, narrador personagem ou narrador observador, ok? Aqui hoje a gente tá contando aí uma história, né? Nesse poema narrativo, uma história aí bem engraçada, né? Quer dizer, bem engraçada não, nem tanto, mais ou menos, né? Mas antes de começarmos aí a fazer a leitura desse poema narrativo, eu gostaria de perguntar a vocês aí, né? Tem 2 perguntinhas. A primeira, número 1, que tá aí na página 128, que essa daí você vai responder oralmente, tá bom? A primeira perguntinha diz assim, ó. Você já se desentendeu com um amigo? Como foi? Alguém pediu desculpas? Quem? E aí, você já se desentendeu com algum amigo seu? Já houve ali uma discussão, alguma coisa? É ruim, não é? Mas eu falo uma coisa para vocês, a gente não pode guardar mágoas no nosso coraçãozinho, não. A gente também, pra gente ter paz, a gente pode ser o primeiro a pedir desculpas, tá? Então, às vezes, nem sempre estar certo vai nos trazer paz, entendeu? Às vezes, a paz é mais valiosa do que estarmos certos, né? Então, a gente tem que sempre ali, tentar, assim, não brigar, né? Tentar não discutir. Se a gente vê que a pessoa tá falando demais, o que a gente faz? Se cala, fica caladinho, né? Deixa pra lá, né? Porque não adianta, se a pessoa tá falando, discutindo, e você começar a discutir, a briga nunca vai parar, certo? Então, a gente tem que ficar, ó, no nosso lugarzinho, caladinho, né? E deixar isso passar. Por quê? Porque quando a amizade é verdadeira, ela não acaba por causa de uma briguinha qualquer, não é mesmo? Aí vem a número 2. O texto a seguir foi escrito por Pedro Bandeira. Pelo título, sobre o que você imagina que ele seja? Bom, quando fala assim, meu amigão, então a gente imagina que é sobre a amizade, certo? Então vamos fazer a leitura? Peguem aí e vamos ler junto com a tia. Meu amigão. Eu briguei com o meu amigo. Com ele nem quero falar. Ele que brinque sozinho. Quem mandou me provocar? Mas se ele brincar sozinho, sozinho eu também vou brincar.
E se ele ficar sem amigo eu também vou ficar. Para quem eu vou mostrar o desenho que eu pintei? Com quem vou dividir esses sonhos que eu sonhei? A amizade tem suas fases, cada uma com sua emoção. Eu vou ter de fazer as pazes, eu vou ter de pedir perdão. Eu vou procurar por ele. Sem amigo eu não posso passar. Vou dizer que a culpa é minha, meu amigo eu vou abraçar. Não dá para viver sem amigos. Do lado de tudo o que eu faço. Por mais que eu procure abraçar, o amigo é maior que o abraço. Muito bonito, né? Esse texto foi escrito por Pedro Bandeira, isso mesmo. Pedro Bandeira é um escritor, né? Ele nasceu em 1942 e ele já escreveu diversos poemas, narrativos, diversos outros poemas e também livros, né? Então, e aí, vocês gostaram? O poema ali, né, eu achei assim um pouquinho de humor, que ele fala que no início ele não queria, né, ele não ia brincar, que ele brincar sozinho. Só que depois ele começou a pensar que se o amigo dele brincar sozinho, ele também ia brincar sozinho. Se o amigo dele ficar sozinho, ele também ia ficar sozinho. Então o que ele decidiu? Ele decidiu procurar o amigo, pedir desculpas, falar que o errado era ele, mas perder a amizade que ele não queria, não é mesmo? Então às vezes a gente deve fazer isso. Né? Às vezes a gente deve fazer alguns sacrifícios, né? Pra gente ter aí, pra gente ficar aí com a nossa amizade. Então agora vamos realizar aí os nossos exercícios? Isso, mas antes vocês irão ler todos os enunciados, todas as questões aí, né, da página 129 e da página 130 e vão tentar fazer sozinhos, tá bom? E depois que vocês tiverem esse momento aí, né, de fazer os seus exercícios, aí vocês vão assistir a próxima videoaula, que será onde a gente vai fazer a resolução e a correção das atividades, ok?